aproveitando esse gancho, deputada, agora a privatização da própria Companhia de Água de São Paulo tá tramitando aí, né? Estão querendo privatizar a Sabesp. E eu queria ouvir a sua posição sobre essa privatização em específico, que é um ponto polêmico, porque a gente já teve também a questão da privatização do serviço de eletricidade, quando entrou o debate sobre a privatização da água, caiu a luz em São Paulo inteiro. Então eu queria ouvir um pouco da deputada qual a posição sobre essa privatização em específico, e se, quando assumir a prefeitura, pretende reverter ou dar continuidade a ela. Eu vou começar pelo final. Para a gente poder contar com a iniciativa privada, talvez a coisa mais importante seja a segurança jurídica. E essa é uma coisa que eu venho afirmando inúmeras vezes. As pessoas podem ficar tranquilas que eu vou respeitar os contratos que eu herdar. Isso é o básico, se a gente quer ter uma relação transparente e positiva com a iniciativa privada. Mesmo contratos ruins, considerados ruins, vou citar o caso da Enel, por exemplo. Se existem ilegalidades, a gente precisa atuar. Dito isso, a gente tem que separar muito o que é posição ideológica, política, opinião do que é irregularidade. Se houver qualquer denúncia, eu serei a primeira a levantar essa mão, a levantar essa bandeira. Mas no caso da Enel, você questionar um contrato antes da sua finalização, me parece que é criar um alarde que é maior do que o problema. Que é que a gente vai colocar no lugar? Alguém me responda? Quem é que vai fazer isso aqui em São Paulo? O que eu espero fazer é, de novo, trabalhar com a Arcesp e com a ANEEL para que aconteça uma fiscalização que não acontece hoje. Nos prepararmos para a gente ter porque vai ter a renovação em 2028, para que a gente possa fazer isso e abrir espaço para que, inclusive, companhias mais competentes possam participar dessa disputa. Mas para a gente tomar cuidado que o quanto que o discurso ele pode, às vezes, piorar a situação. A gente tem condições hoje de romper? Não tem. A gente vai colocar o quê no lugar? Então, porque é uma posição mais cômoda, né? O trabalho de fiscalização, de atuar, de se preparar, ele dá mais trabalho. E aí, o que eu ia dizer em relação à Sabesp, eu conheço muito por dentro esse contrato. E é por conhecê-lo que eu venho me posicionando contra a privatização do jeito que ela tá. Por duas razões principais. A prefeitura, ela é o poder concedente. Ou seja, não existe... É a gente que é o responsável pelo serviço de água, esgoto e por aí vai, de saneamento básico. A gente quando olha para a privatização da Sabesp nos moldes que São Paulo está abrindo mão de voto. Assim, sendo muito... São Paulo, de cada 5 votos, vai ter 1. A maior cidade. A cliente mais importante. Que gera maior receita, que né? gera mais receita. Então, se eu abro mão de voto... Eu vou ter menos espaço para dizer onde é que a Sabesp vai investir. Quais são as obras que são necessárias? Numa cidade que tem 600 mil pessoas sem saneamento básico hoje. Qual é a minha segunda preocupação? É saber para onde vai esse dinheiro da privatização. É claro que aqui eu estou defendendo o meu quinhão, estou defendendo a cidade de São Paulo. Mas essa deveria ser a postura do prefeito e da futura prefeita. Tudo bem, vai privatizar? Então me diga quantos % da venda fica em São Paulo? Porque a Sabesp tem o que tem por conta de São Paulo. E aí, assinar essa carta em branco, em que a gente abre mão de voto explicitamente e abre mão de saber para onde vai esse recurso, é claro que isso me preocupa. Porque a gente tem tantas demandas para a Sabesp. A Sabesp hoje não implementa a tarifa reduzida de forma automática. O que é isso? Quem está no cadastro único e por direito, por lei... Eu sou, inclusive, uma das autoras dessa lei que foi sancionada, deveria pagar 1/3 da conta, não paga. Porque é burocrático, porque tem impedimento. Você tem toda noite, corta água na periferia. Isso é irregular. A Sabesp precisa endereçar isso. Então, são algumas coisas que a gente está colocando para dizer, de novo, não é dogmático. Mas deveria ser papel do prefeito, da prefeita, defender os interesses de quem mora aqui. E não é isso que está acontecendo nessa privatização. Eu queria entender um pouco melhor. Então, o problema não é a privatização em si, é a maneira como ela está sendo realizada. Eu queria também te perguntar um pouco sobre isso também, porque existe uma motivação nobre da privatização, que é antecipar a universalização do saneamento básico no estado de São Paulo. Essa não seria uma boa razão para a gente privatizar a Sabesp? É claro que antecipar universalização é super meritório. Não é à toa que eu trabalhei tanto e votei a favor do Marco Legal de Saneamento Básico. Agora, a pergunta que eu me faço é a todo custo? De novo, a gente está abrindo mão de voto. Não é hoje, não é amanhã. É pelos próximos anos.
enquanto prefeitura mais importante nessa história, a gente está assinando um cheque em branco. Não está claro para a gente, e eu fiz esse questionamento inúmeras vezes, inclusive já estive com o governador Tarcísio, já estive com a secretária Natália, eles sabem da minha posição, não está claro do recurso que vai vir da privatização quanto fica em São Paulo. Essas perguntas precisam ser endereçadas. É muito meritório que a gente saiba que no agregado vai se antecipar a universalização. Mas o que me preocupa, enquanto pré-candidata a prefeita de São Paulo, enquanto moradora de São Paulo, é saber dessas 600 mil pessoas que não têm saneamento básico hoje, quantas vão receber? É olhar para uma rede como a nossa, que tem problemas por conta da idade e que faz com que toda noite a periferia fique sem água? Porque isso é uma realidade que só acontece na periferia. E ouvir da Sabesp. Então, qual que é o marco físico de investimento? Quais investimentos serão feitos em quais regiões da cidade? Até que momento que a gente pode saber que a gente vai ter uma renovação da nossa rede? E de novo, é claro que cada prefeito ou prefeita vai defender o seu território, deveria ser. O que me angustia nesse processo é ver o prefeito completamente ausente. Ele sequer fala sobre o assunto. Ele pode ser a favor da privatização se ele quiser. Não é a minha posição, mas é uma posição digna. Agora, ele deveria estar defendendo os interesses de quem mora aqui. Quantas famílias que moram aqui vão passar a ter saneamento básico? Qual que vai ser a tarifa que vai ser paga aqui? Vai permanecer ou vai acabar o corte de água na periferia? E o que eu sempre trago, talvez o meu problema seja porque eu ando 2 quadras na minha comunidade e tem gente sem saneamento básico. Então essas 600 mil pessoas não são teóricas para mim. É gente que eu conheço. É gente que estudou comigo e que me relatou ano passado que após uma enchente encontrou uma ratazana do lado do berço do filho. Para cada R$1 que a gente coloca em saneamento básico, é 4 que a gente economiza na saúde. Então, são essas pessoas que eu estou disposta a defender e acho que falta esse diploma de realidade. Eu já tive tantas conversas com a Sabesp nessa questão do corte noturno de água e eles falam, deputada, mas isso é mentira. E o presidente, acontece na minha casa. Eu sei que a maioria dos políticos não são afetados, mas minha família mora na periferia de São Paulo, acontece na minha casa. Então, o que eu quero é que essas pessoas sejam atendidas também. Agora, para a gente encerrar o assunto Sabesp, porque a privatização está prevista para acontecer nas próximas semanas. Vai ser feita por meio de uma oferta de ações na B3 e provavelmente, se você for eleita prefeita, vai assumir o cargo com uma Sabesp privatizada. Dito isso, a senhora pretende fazer algo em relação à revisão do que foi acordado durante esse processo? O que daria para fazer? Em sendo o fato consumado, o que eu farei é seguir lutando pelas coisas que eu trouxe aqui. Que essas 600 mil pessoas que estão sem saneamento básico sejam priorizadas. Que a gente garanta que na cidade de São Paulo e no estado como um todo, a tarifa não vai aumentar. Que a gente tenha a implementação da tarifa reduzida automática para quem está no cadastro único. Que a Sabesp se posicione contra o corte noturno de água e faça o ressarcimento das famílias que ficam 12 horas por dia sem água, o que é ilegal. De acordo com a nossa legislação. Então, o que eu espero fazer como prefeita é fortalecer o trabalho de fiscalização que não acontece hoje. Como eu dizia, todo contrato, independente com quem seja, ele vai funcionar se ele for bem escrito e se ele for bem regulado e fiscalizado. Enquanto prefeita, talvez eu não consiga participar da escrita, mas não tenho dúvidas que eu vou fazer um trabalho de fiscalização muito melhor do que é feito hoje.